Américo Martins, que continua com a gente, está chegando também para essa conversa, o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, nosso parceiro aqui de CNN Brasil, Vitélio Brustolin. Mais uma vez, seja bem-vindo, Vitélio. Obrigado, Carol. Bom dia a você, ao Américo, a todos. Ô, Vitélio, um ponto que eu trouxe há pouco com o Rafael, trouxe agora com o Américo e também queria te ouvir. Qual que é esse cenário que se desenha para essa negociação com o governo dos Estados Unidos? Quando a gente fala agora da abertura dessa investigação formal, no que se refere às práticas comerciais, quando a gente observa também o teor da carta que tinha sido publicada por Donald Trump, qual que é o caminho que o governo brasileiro pode encontrar? Carol, claramente há um desencontro entre o governo brasileiro e o governo dos Estados Unidos. O Américo detalhava essa questão da seção 301 da lei comercial dos Estados Unidos, mas os dois governos, como vocês falavam há pouco, não têm relação diplomática em alto nível. E isso é também por conta de como foi feita a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Se a gente recuar algum tempo no passado, em junho de 2019, o então presidente Bolsonaro afirmou que torcia para a reeleição do Trump. Na época ele estava no primeiro mandato. Um ano depois, em julho de 2020, o Bolsonaro declarou publicamente apoio ao Trump e reiterou esse apoio em outubro de 2020. E, por sua vez, o Trump retribuiu isso. No primeiro turno de 2022, ele manifestou apoio ao Bolsonaro e, no segundo turno, ele pediu aos brasileiros que votassem no Bolsonaro, a quem chamava de Trump tropical. E aí vem o Lula nas eleições do ano passado, em 2024. Em 27 de junho, manifesta apoio ao Biden. O Biden retira a candidatura depois e quem se candidata é a Kamala Harris. Em 1º de novembro, o Lula faz críticas ao Trump, diz que o Trump é o fascismo e nazismo com outra cara, para uma emissora francesa, a TF1, e manifesta apoio à Kamala. Então, quando o Trump se elege, já não tem clima nenhum para um diálogo entre o Lula e o Trump. Tanto é que são convidados, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, são convidados chefes de Estado para a posse do Trump, o Lula não é um deles. Então foi convidado o Javier Milei, a Giorgia Meloni, o Han Zheng da China, vice-presidente da China, o Daniel Noboa, o Santiago Penha do Uruguai. Eles compareceram à posse do Trump. Quem foi representar o Brasil foi a nossa embaixadora Maria Luísa Viotti. Não existe clima, não existiu diálogo. Quando o Lula visitou o Vietnã, no final de março, ele disse que se precisasse, algum dia ele ligaria para o Trump. E nesse momento faz falta essa ligação de primeiro escalão, justamente para discutir essas questões. Note, por exemplo, que a Argentina com o Milei tem negociado isso de uma outra forma, Carolina. E até aproveitar, Vitélio, sua participação aqui com a gente, trago agora uma manchete do site da CNN Brasil. Vou colocar aqui em tela para compartilhar com todos nós, para quem está acompanhando aqui o Novo Dia. É um levantamento da Quest, divulgado hoje, manchete agora do site da CNN Brasil. Nesse levantamento, Vitélio, a busca pelos culpados para o que a gente está acompanhando aqui no Brasil, para esse tarifaço. Num dos recortes, para 57%, Trump não tem direito de criticar o processo de Bolsonaro. E temos esse outro recorte que está lá na nossa manchete. Para 55% dos brasileiros, Lula provocou o Trump ao criticá-lo no BRICS. Eu queria te ouvir, Vitélio, sobre um pouco da relação que a gente pode apontar entre o que está sendo discutido e o que foi discutido no BRICS e o que a gente está acompanhando com relação a esse tarifaço. Você fala das relações próximas do governo com alguns países, como, por exemplo, a China. O quanto que isso dificulta esse canal de diálogo com Donald Trump? Olha, na declaração final do BRICS, foram 126 tópicos, não se fala da substituição do dólar. Isso aparece nas falas do Lula no final do encontro. Não existe, dentro do evento que aconteceu no Rio de Janeiro, a própria presidente do banco, no novo Banco de Desenvolvimento, a Dilma Rousseff, ela fala, olha, nós não estamos no momento, não está no horizonte a substituição do dólar. Ela responde a perguntas com isso. Agora, os russos, o Sergei Lavrov, o ministro das Relações
Exteriores da Rússia, está dizendo que quem puxou esse assunto foi o presidente Lula no encontro do BRICS em 2023. Então veja que mesmo dentro do BRICS, nesse momento, tem um jogo de empurra. A questão, quem é responsável? Bom, evidentemente tem influência da família Bolsonaro aqui, que tem um contato direto com a família Trump, mas também tem, sim, responsabilidade do atual governo do Brasil, que não fez uma ponte com o governo dos Estados Unidos. Afinal de contas, se existe uma alegação de que o governo dos Estados Unidos está mal informado, como diz o vice-presidente Alckmin, o governo brasileiro poderia tê-lo informado melhor, poderia ter se aproximado, poderia ter tido alguma relação diplomática de alto nível. Isso foi delegado ao Itamaraty com um contato formal, mas os dois presidentes têm diplomacias personalistas, tanto o presidente Lula quanto o presidente Trump levam à frente a diplomacia dos seus países com relações pessoais. Então, só para constar, nunca houve um encontro entre os dois presidentes, o que certamente nesse momento seria do interesse nacional, porque uma coisa é a relação pessoal dos dois, a relação política, outra coisa é o interesse nacional, tanto dos Estados Unidos quanto do Brasil, que sofrerão consequências caso essas tarifas sejam postas em vigor, Carol. Temos Américo Martins também com outro ponto aqui para a nossa conversa. Por favor, Américo. Obrigado, Carol. Bom dia, professor. Excelente ter o senhor aqui. Eu queria uma análise sua. O senhor corretamente disse que o presidente Lula apoiou o Biden, depois fez declarações que muita gente considera desnecessárias, apoiando inclusive a Kamala Harris na campanha eleitoral, mas existe um contra-argumento também para essa falta de diálogo entre os dois países. O presidente Lula enviou uma carta parabenizando o presidente Trump depois da eleição, demorou, mas enviou. O ministro Mauro Vieira também enviou uma carta para o Marco Rubio, não houve nenhuma resposta do governo americano. Quando aconteciam as negociações lideradas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ele revelou isso ontem, os Estados Unidos também não formalmente responderam. Os nomes que o senhor indicou que foram na posse do presidente Donald Trump são todos políticos de direita, alguns de ultradireita, portanto tem ali um alinhamento ideológico com o presidente Trump. E essa questão de ter relações de altíssimo nível com o governo americano não poupou, por exemplo, o Canadá, que é um grande parceiro comercial dos Estados Unidos, que tem excelentes relações. Mark Carney esteve na Casa Branca, inclusive, logo este ano, inclusive falando sobre isso, e o governo canadense não foi poupado, também está sendo ameaçado com uma tarifa de 35%. Então eu queria entender, pela sua análise, qual é a responsabilidade do governo americano nessa questão, não da questão da falta de diálogo entre os dois governos, porque senão fica parecendo que toda a culpa é, por exemplo, do Itamaraty ou do governo brasileiro. Com certeza o governo americano tem responsabilidade. Essa política externa personalista, né? Você cita a relação pessoal do Trump com líderes da direita e da extrema-direita no mundo inteiro, o que é comprovado por fatos, inclusive dentro da União Europeia, com o Viktor Orbán, com o Fico da Eslováquia, com o próprio Putin, né? No caso do Canadá, o Trudeau estava com 20% nas pesquisas e acabou que o Mark Carney se elegeu, apesar do seu partido ser muito mal avaliado antes da posse do Trump. Agora, é evidente a responsabilidade dos americanos. Eles não quiseram responder à diplomacia brasileira, não quiseram responder à carta do Mauro Vieira, não responderam às manifestações diplomáticas do Brasil. Veja, esse é um momento complexo que a gente fica tentando encontrar os culpados e me parece que todos os lados têm responsabilidade. Tem responsabilidade o governo dos Estados Unidos, tem responsabilidade o governo brasileiro, tem responsabilidade a família Bolsonaro. O que todos os empresários dos dois países agora procuram é uma saída pragmática para essa questão, porque acabou se tornando uma questão personalista, pessoal. A diplomacia de carreira, a diplomacia muito respeitada dos dois países foi deixada de lado por conta de relações pessoais e ideológicas dos chefes de Estado. E, de novo, a quem interessa isso? Aos países não interessa, às populações dos países não interessa. Isso interessa apenas aos políticos de carreira, Américo.
Vitélio Brustolin, pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, trazendo análise sobre o que está acontecendo em meio a esse tarifaço anunciado por Donald Trump. Mais uma vez, muito obrigada, Vitélio. Até uma próxima oportunidade. Obrigado pelo convite. Bom dia a todos.